Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Meditação do Livro do Céu, volume 3, 16 de julho de 1900. Os castigos servem para o bem das criaturas. Esta manhã, meu adorável Jesus não veio. Depois de muito esperar, veio e me disse: minha filha, a melhor coisa é pôr-te em mim e em meu querer. Então, pondo-te em mim, e sendo eu paz, ainda que visses mandar castigos, ficaria em paz, sem sentir perturbação. E eu, Senhor, estás sempre nisso, nos castigos. Acalma-te de uma vez e não castigues mais. Além disso, não posso me abandonar em seu querer nisto. E ele acrescentou: não posso me aplacar. O que diria se visses uma pessoa nua, que em vez de cobrir a sua nudez, prestasse atenção a adornar-se com bagatelas, deixando as partes mais íntimas expostas à nudez? E eu ficaria horrorizada de vê-la e certamente desaprovaria. Pois bem, assim são as almas, nuas de tudo, não têm mais virtudes que cubram. Por isso é necessário que as golpeie, castigue-as, as despoje, para fazê-las entrar nelas mesmas e que se fixem na nudez de suas almas, coisa mais necessária que o corpo. E se isto não fizesse, prestaria mais atenção às bagatelas, como a pessoa desaprovada por ti, as quais são coisas que se referem ao corpo, e não prestaria atenção à coisa mais essencial, que é a alma, a que tornaram-se tão monstruosa que não se reconhece mais. Depois disso, parecia-me que tinha na mão uma pequena couraça, que passando-a por detrás do pescoço me amarrava, e depois amarrava o seu a essa mesma corda. E assim fez ao coração e às mãos. E com isto parecia que amarrava toda a seu querer. Tendo feito isso, desapareceu. Então, Luísa ainda está no volume 3, ainda muito sentindo essa privação de Jesus. E nessa parte aqui, ele está castigando muito a humanidade. E ela está sempre naquela de não aceitar os castigos. Não aceita que ele está castigando, não aceita essa vontade dele de castigar. Tanto que ela fala, nessa parte eu não posso aceitar. Não posso me aceitar o seu querer. Falar que eu vou aceitar que o Senhor tem que castigar e que isso é o melhor, ela não concorda. Até aqui ela não concorda com Jesus. E ele já falou várias vezes para ela que ela tem que concordar, que é necessário os castigos, que não tem outro jeito da pessoa voltar a si mesma e olhar para dentro de si e enxergar a sua alma, enxergar a nudez da sua alma. Tem que castigar, não tem jeito. E aí ele fala, né, que às vezes ele precisa ser aplacado, que ele precisa de um alívio, porque senão ele castiga demasiadamente, mas ele precisa castigar, não tem outro jeito. Por ela não castigava nunca. Por quê? Aí assim, tem horas que eu fico até assim, meu Deus, mas por que Luísa não entende? Eu fico até me questionando, né? Por que Luísa não entende? O Senhor já falou várias vezes para ela que precisa, e ela não consegue entender, não entendo por que ela fica assim. Aí, às vezes eu até fico conversando com ela, sabe? Eu tentando entender ela. Aí ontem a gente conversando, eu tentando entender essa parte de Luísa, por que essa dificuldade, né? Aí a gente tem que lembrar o seguinte, Luísa, ela é a primeira. Foi a primeira que recebeu esse conhecimento todo da divina vontade. Tudo para ela era novo. A gente lê, como ela já passou por tudo, ela recebeu já, ela é a primeira, como Jesus fala, que ele deposita em uma pessoa primeiro para distribuir para os outros. Ele depositou tudo nela. E então, ela sendo a primeira, ela não tinha o conhecimento.
Então, ele derramou tudo nela, ela ainda estava aprendendo. Eu imagino assim, a gente, como ele já derramou nela e através dela derramou o dom da divina vontade, deixou disponível para todos, para a gente é mais fácil entender. Porque ela já passou por tudo isso, ela já recebeu e a gente só vai nessa fonte, porque já está disponível. No caso dela, ainda não estava disponível, ela estava recebendo, ela ainda não tinha recebido ainda tudo, né? Ele estava num processo, então a gente tem que ver isso, a gente tem que lembrar disso, que ela ainda estava nesse processo, que a humanidade não tinha recebido esse dom da divina vontade, não estava disponível ainda, Jesus ainda estava trabalhando uma alma para receber esse conhecimento. Então a gente não pode pensar assim, ela devia entender. Não é assim. Ela devia entender. E outra coisa, pra gente é mais fácil aceitar a vontade dele, porque ele fala, pra mim, é igual eu falo assim, é muito fácil, Jesus, pra mim falar assim, o Senhor tá falando que tem que aceitar, que tem que ter os castigos, eu aceito. Eu não me oponho, porque eu sei que a sua vontade é suprema, eu sei que é o melhor, que sempre o Senhor vai saber o que é melhor. E eu me submeto à sua vontade. Eu sei que o Senhor sofre muito, porque sofre na sua carne. Todo o castigo que o Senhor tá fazendo para uma criatura, é o Senhor que sofre. Eu sei disso. Mesmo assim, eu aceito, porque eu me apego à sua vontade. Essa é a sua vontade, então essa é a minha. E eu aceito, mesmo sabendo que o Senhor sofre. E se for preciso que eu sofra também, eu aceito. Mas a Luísa, o que acontece? A diferença? A Luísa via Jesus face a face. Ela via ele todo chagado, ela via ele todo estraçalhado. Ela via ele coroado de espinhos, ela via ele flagelado, ela via ele na carne viva, todo ferido por causa do que ele estava fazendo. Tanto que ele falava para ela, eu não posso... Quando ela estava... Ele ficava muitos dias sem vir, ele falava, eu não venho porque você não aguentaria me ver como eu estou. Não posso vir porque você não aguentaria. Ele estava sofrendo demais, estava na carne dele todo chagado. Então, ela via isso. Então, como ela via? E outra, a gente tem que lembrar que ela era vítima. Então, quando ele falou para ela lá que ela ia ser vítima, ele falou para ela, ó, você vai se colocar diante da justiça divina e eu vou derramar a minha amargura em você e vou poupar a humanidade. Ela falou, então, tá, eu aceito, começou a sofrer e aplacava a ira dele. Só que ela queria sempre fazer esse ofício de vítima. Em todas as situações, ela não queria nunca que a humanidade fosse castigada. E ela tem um amor, tinha, né, nessa época, ainda tem, lá no céu, maior ainda, um amor cego por Jesus. Ela não queria que ele sofresse. Ela era, como diz a Aline falou, ela se apegava com a humanidade dele, com ele, muito mais do que com a vontade dele, ainda nessa fase aqui. Vai chegar um momento que ela vai se apegar. Ele falava para ela, quando você estiver privada de mim, se apegue à minha vontade, como se você me tivesse em suas mãos. Mas ela ainda não conseguia fazer isso. Porque ela era apaixonada demais com ele. Ela queria ele. Não queria saber. Tem hora que ela fala, ele fala para ela, ó, não me chama, porque você fica me chamando e eu tenho que vir, e acaba que você fica aplacando minha ira e eu não posso. Eu tenho que castigar. Aí ele sai e ela fala, eu não tô nem aí, eu vou fazer tudo o que eu puder fazer e você vai vir. Tipo assim, ela quer ele, não quer saber. E assim, Jesus estava trabalhando, ele tinha controle do que ele estava fazendo na alma dela, é claro que tinha. Ela foi escolhida entre milhares. Ele sabia, ele teve paciência de deixar ela se desapegar dele depois e apegar à vontade dele. E fazer e concordar com os castigos. Então, eu ainda não cheguei nessa parte. Mas eu sei que ela vai concordar. Mas foi difícil. Então, aí ele fala que o castigo é necessário. Aí ele tenta explicar para ela várias vezes. O castigo é necessário porque, imagina uma pessoa que está nua, sem roupa nenhuma.
E aí, ao invés dela se vestir, se cobrir as partes íntimas, ela vai cobrir a mão, ela vai cobrir o pé, vai cobrir a cabeça. Eu fiquei imaginando uma pessoa assim. Imagina uma pessoa que está sem dinheiro para comprar roupa nenhuma. Ela tem só um shortinho bem curto e um sutiã. Tá dando de sutiã e um short bem curto. E não tem dinheiro para comprar roupa. E aí chega uma pessoa, vou te dar um dinheiro para você comprar roupa. Aí ela vai lá e compra brinco, compra batom, compra acessório de cabelo, compra sapato, compra bolsa. Seria uma loucura. A pessoa tá sem roupa para vestir, tá comprando brinco, bolsa, sapato. E é isso que acontece com a gente. A nossa alma, tá despida de virtudes, sem virtude nenhuma. Horrorosa. E aí o que a gente faz? Está se preocupando com o corpo, está se preocupando com as coisas da terra. A gente passa passa o tempo na internet, passa o tempo fazendo um monte de coisa, na academia, nos shows, em tudo quanto é coisa do mundo, e a alma está podre e não está nem preocupado com o que está acontecendo na alma, que é o mais importante. Passa a vida inteira preocupada com o corpo e a alma está podre. Então está se preocupando com o exterior e não se preocupa com o interior. E aí Jesus fala, o castigo é para poder despojar, fazê-las entrar nelas mesmas. É necessário que as golpeie o corpo, para a pessoa entrar em si mesma e olhar para a sua alma e ver, refletir um pouco sobre a sua vida interior, sobre a sua alma e trabalhar e vestir a sua alma, que é o mais importante. Aí ele fala, se eu não fizesse isso, se Jesus ficasse prestando atenção no corpo da pessoa, né, tentar poupar o nosso corpo, a nossa carne, é como se ele estivesse também dando importância a essas coisas exteriores, a essas coisas menos importantes, e deixando o interior de lado, que é o que mais importa para ele. Então, o castigo serve para o bem das criaturas. Deus é amor. Deus é justo, é amoroso, bondoso. Deus não faz nada mal. Não. Tudo que ele permite que aconteça na nossa vida de sofrimento é para o nosso bem, é para a salvação da nossa alma. Tudo que ele permite que aconteça de sofrimento, de castigo no mundo, é para a salvação das almas. Se não fosse assim, ele estaria pensando, não, eu não vou deixar. É a mesma coisa dele falar assim, eu não vou deixar meus filhos se machucar, não vou deixar acontecer nada com eles, nenhuma doença, nenhum sofrimento. Não vou deixar, não vou permitir. Porque eu fico com pena deles. Olha lá, tá todo machucado, ferido. Seria loucura. Porque aí ele estaria pensando só no nosso corpo, que é mortal, né? E deixaria o mais importante, a alma, que é imortal. Deus olha para a nossa alma. E ele vai fazer de tudo. O que ele puder fazer para salvar nossa alma, ele vai fazer. Porque é isso que importa. A alma, ela pode se perder para sempre. A alma pode se perder para sempre se ela não se converter, se ela não disser o sim para Deus. Porque nós temos o livre-arbítrio, ele não vai tirar isso de nós. Mas o corpo, ele pode, né, um dia nós vamos ressuscitar o nosso corpo glorioso. Então, para Deus o que importa é a alma. Ele salvando a alma, o corpo vai morrer aqui um dia, vai ressuscitar, não importa. É claro que ele quer nos ver felizes, Deus quer nossa felicidade, mas a felicidade nossa não é aqui na terra. E se ele deixar a gente aqui de boa, sem sofrimento, a gente não se volta para ele, não se volta para a nossa alma, para o nosso interior. É como diz o ditado, não vai pelo amor, vai pela dor. Então ele sempre está explicando isso para a Luísa. Ela não consegue ainda aceitar isso, ela mesma fala que não posso, ela fala, para com isso, acalma-te, não castigue mais. Além disso, não posso me abandonar em seu querer nisso. Nisso ela fala, não posso me abandonar, não posso aceitar que o Senhor tem que castigar.
Aí, com o tempo, ela vai aceitar isso, mas Jesus precisa dela, ele precisa dela para aplacar a justiça dele. Em outro trecho ele falou, em outros trechos ele fala, eu preciso de alívio, porque senão eu castigo demasiadamente, ele precisa aliviar a ira dele. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.